Você sabe o que é sequenciamento de DNA? Não. E o que é um projeto Genoma? Também não? Pois eu sou o Leonardo Queiroz e estou aqui hoje na Universidade Federal de Minas Gerais, no Instituto de Ciências Biológicas, para explicar o que é um sequenciamento e o que é um projeto Genoma. A genética é uma parte integral da natureza. Os genes determinam que nós somos, como nós somos. Determina que você é um primata, que você é um ser humano, que você tem 5 dedos, que você tem olhos verdes ou negros. Determina que uma árvore vai ser uma dicotiledônea, vai ter flores ou não, ou vai ter frutos ou não. Mas como que isso é determinado então? Como que esses genes, essas coisas misteriosas funcionam? Levou cerca de 100 anos para a gente descobrir quase tudo que nós sabemos de genética. Entre meados do século XIX e meados do século XX, nós descobrimos os cromossomos, descobrimos que esses cromossomos carregam os genes que dão as características para a gente, descobrimos que esses cromossomos são feitos de DNA, descobrimos que esse DNA é composto por nucleotídeos, desoxirribonucleotídeos, A, T, C e G, e descobrimos que essa sequência de nucleotídeos é que determina, é que diz o que são esses genes. Nós também descobrimos como que esse DNA está estruturado dentro das nossas células. Mas uma pergunta que ficava era, apesar de sabermos o que são os nucleotídeos e como que eles se organizam em uma sequência, nós não sabíamos que sequência era essa. E nós não sabíamos como que essa sequência estava determinando os aminoácidos que constituem as proteínas. Foi aí que nos anos 70, Sanger, um químico que já tinha ganho o prêmio Nobel por descobrir a estrutura da insulina, resolveu desenvolver um sistema para sequenciarmos o DNA. Sequenciarmos o DNA significa saber como que os nucleotídeos estão organizados na molécula de DNA. O problema é que no nosso genoma é composto por cerca de 3 bilhões de nucleotídeos. Então essa era uma tarefa que não era nada fácil de se fazer. Sanger criou o primeiro sistema de sequenciamento de DNA em 1972, mas ele levaria quase 20 anos para que esse sistema se tornasse automatizado e barato o suficiente para começarmos a sequenciar os nucleotídeos. O sistema de Sanger é um sistema que ele não lê o DNA diretamente em tempo real. Ele é um sistema em que ele lê um nucleotídeo por vez. E por isso ele tem várias limitações, especialmente o quantos nucleotídeos nós conseguimos ler. No sistema de Sanger, quando nós começamos a sequenciar o genoma humano, nós conseguimos ler 500 nucleotídeos por vez. E por causa disso, computadores muito poderosos eram necessários para fazer a montagem depois dessas sequências, como se fosse um quebra-cabeça, que nós temos que montar todas as milhares de peças que são derivadas de um sequenciamento. O sequenciamento do genoma humano foi terminado em 2000 e nesse caso custou mais de $1 bilhão para nós sabermos a ordem dos 3 bilhões de nucleotídeos que compõem o nosso genoma. Ao saber de como esses nucleotídeos estavam ordenados, nós podemos compreender melhor aonde estão os genes, como eles se localizam, como eles se estruturam no nosso genoma. Nós podemos saber quais são as mudanças pequenas de nucleotídeos que fazem com que o gene funcione perfeitamente ou deixe de funcionar, ou até mesmo que façam com que esse gene, que é um gene normal, se transforme em um gene cancerígeno, que vai causar um câncer ou vai aumentar a probabilidade de câncer nas pessoas. Com o sequenciamento de um organismo feito, agora a gente consegue saber quais são os genes que tem nesse organismo, todos eles. Nós conseguimos saber qual é a sequência de nucleotídeos desses genes, nós sabemos saber qual é a sua estrutura, saber qual é a sua função, qual é a origem, podemos estudar qual é a origem desses genes, como é que eles estão evoluindo e como é que mutações impactam negativa ou positivamente nesses genes. O sequenciamento de Sanger ele foi um grande marco na história da biologia e da pesquisa.
tanto que Sanger ganhou o seu segundo prêmio Nobel por ter desenvolvido essa técnica. Só que o fato é que é um sequenciamento que era muito caro e continuou muito caro mesmo depois dos anos 2000. Foi então que em 2005 nós passamos pelo que a gente chama de uma revolução genômica. Várias empresas criaram novos sequenciadores, que nós chamávamos na época de sequenciadores de próxima geração. Eles usavam uma técnica similar à de Sanger, só que com o auxílio da nanotecnologia, eles conseguiam fazer um escalonamento em massa de sequenciamento. E agora, ao invés de sequenciar poucas moléculas por vez, milhares, milhões de moléculas eram sequenciadas a cada vez que as máquinas eram ligadas. Esses sequenciadores permitiram com que o preço de um projeto de genoma humano, de um sequenciamento completo de um genoma humano, caísse de $1 bilhão para menos de $1.000 em apenas 10 anos. E isso foi o que revolucionou a genética humana e a medicina personalizada que nós podemos ter hoje em dia. Se hoje você for num médico geneticista, é possível que ele resolva fazer o sequenciamento do seu genoma completo pelo preço de mais ou menos uns R$3.000 a R$4.000. Mas a evolução dos sequenciadores de DNA não pararam por aí. Depois que surgiu essa nova geração de sequenciadores, em 2013 um novo sequenciador chamado PacBio surgiu no mercado. Um sequenciador que agora nós conseguimos ver as sequências de nucleotídeo em tempo real. E isso foi um grande avanço porque, além de ser um sequenciamento mais rápido, é um sequenciamento que permite nós vermos a cadeia de nucleotídeos muito maior do que os sequenciadores antigos. E agora, já desde 2014, nós temos um novo sequenciador no mercado, um sequenciador chamado Nanopore, no qual o aparelho de sequenciamento tem o tamanho de um pequeno pendrive. Ele pode ser acoplado no seu computador, no seu laptop, onde você coloca ali a amostra de DNA e ele, em algumas horas depois, 2, 3 dias depois, na verdade, ele vai te dar as sequências completas daquela amostra. Infelizmente, o Nanopore ainda não tem capacidade suficiente para sequenciar um genoma humano inteiro, mas em breve nós chegaremos lá. O fato é que a genômica e o sequenciamento de DNA chegou no mundo para ficar. Isso vai ser cada vez mais comum, especialmente agora que a medicina está querendo tratar doenças genéticas nos embriões antes mesmo que eles nasçam, utilizando técnicas de modificação genética chamada CRISPR-Cas9, que vai ser tema de um outro vídeo futuro aí, se vocês estiverem gostando desses vídeos. Cada vez mais nós vamos ter a capacidade de modificar nosso genoma para evitar doenças genéticas ou até mesmo para aprimorar algumas outras questões, e nós não sabemos aonde isso vai parar. As implicações morais e éticas disso ainda estão sendo discutidas. A genômica é uma dessas ferramentas que existe na biologia que não só altera a biologia e a pesquisa em si, mas como altera questões filosóficas e questões de leis. E como isso vai ser resolvido, eu ainda não sei dizer ao certo. Se você quer ter uma ideia sobre a moralidade dessas questões de modificação genética, de seleção genética das pessoas, eu sugiro um filme chamado Gattaca. Esse filme de 1998, hoje em dia ele não retrata bem como um sequenciamento de DNA acontece, como que a gente lê a sequência de DNA, mas ele retrata muito bem o impacto ético de quando a gente começa a sequenciar DNA de pessoas, no intuito de querer melhorar os seres humanos. Bom, sobre o sequenciamento, esse vídeo eu tentei deixar ele mais básico e mais simples possível. Se você quiser saber mais, eu vou deixar uns links aqui embaixo. E se você quiser acompanhar outras aulas mostrando técnicas que nós utilizamos em nosso laboratório, não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Eu também vou deixar 2 vídeos aqui do lado, onde um deles mostra como você pode purificar e extrair DNA, o seu DNA, na sua casa, usando materiais que você tem em casa, detergente, sal, álcool, etc. E um outro vídeo mostrando como é o sequenciamento por Nanopore, que é a tecnologia mais moderna que nós temos hoje e que provavelmente deve ser a tecnologia que deve se estabelecer como a tecnologia futura de sequenciamento de DNA. É isso aí, gente, e até mais!